Viva! Sejam todos muito bem-vindos ao Planeta Mulher. Eu sou a Claudine Lourenço e hoje eu vou falar sobre a linha da vida, é verdade. Na linha da vida, minha entrevistada de hoje, ela foi entre pontos e chegou a 4 décadas de muito talento e a produzir muito. Eu tenho comigo aqui uma terceirense daquelas que tem um cabelo incrível e que já chegou aqui com um grande sorrisão. Arlinda Lopes, que já é uma conhecida nossa aqui também na Vitec. Nós temos uma entrevista sua aqui também que a nossa Otávia já fez e vamos também passar algumas imagens. Aqui temos a ordideira, aqui é o processo que para o começo da teia temos que, eu faço com 6 novelos, mas pode ser só com 1, só com 2. Temos que ter a quantia de fios para pôr no pente. Aquele pente que eu vou demonstrar agora, o pente de 50 cm leva 300 fios, ou seja, eu tenho que ter aqui 300 fios para pôr no pente. Estes fios têm que ser contados e quando for para ali para o tiar, tenho que pôr através do pente, depois vai através do liço e depois vai para trás. Nos dias que correm, ainda há quem não deixe esquecer o tiar manual. As máquinas movidas a pedal continuam a estar presentes em algumas casas. É no entrelaçamento de fios de teia que Arlinda Lopes encontra um refúgio. Eu comecei como costureira. Quando acabei a escola, não quis estudar. A minha base escolar era 6º ano, era o que era mandatório na altura, e gostava já de costura. Queria fazer umas peças, aprendi costura e sobrava sempre retalhos, muitas sobrinhas, e eu não queria deitar aquilo fora. Começava a fazer patchwork, mas depois chegou a uma altura que eu achei que queria aprender a tecer, porque falava-me nos tiares antigos e não tinha na família ninguém que fizesse este tipo de trabalho, mas eu queria e fui aprender na escola, que agora já fechou, no Juncal, e aprendi básico, porque lá só se aprendia era toalhas, tapetes e mantas. Quando vim para casa, quis fazer algo diferente e comecei a fazer, como vão ver, peças diferentes, panos individuais com franja, que a franja eu também uso das sobras que resta do tiar, eu não perco nada. A única coisa que eu compro para fazer estes trabalhos é o algodão. O algodão é comprado a novo. As outras partes é tudo, são roupas que já ninguém quer, mas vão-me trazendo para eu arranjar, e então eu lavo-as, descoso, corto e faço o que é necessário, brinco com as cores, porque uma peça não dá quase nada, temos que fazer uma mistura de cores, a fim de conjugar para fazer uma coisa bonitinha e ficar mais atrativo. Esta é tudo cortado às tirinhas, mais ou menos de 1 centímetro de largura. E para não estar sempre a juntá-las uma à outra, quando chego aqui à beira, viro ao contrário, corto as pontinhas que é para não ficarem a sair fora. E assim vou obtendo as tiras que é que se vai ali a tecer no tiar. Primeiro eu normalmente faço um novelo. Entre fios e cores 1000, procura dar uma nova vida a produtos já usados. Através de retalhos e de lã, cria peças variadas, desde casacos e tapetes a pequenas bolsas para telemóveis ou produtos de higiene. Seja pela tecelagem ou pelo patchwork, fica a prova de que o antigo pode ser adaptado aos tempos de hoje, com utilidade no dia-a-dia. E depois também faço o patchwork, porque também uma parte liga à outra e é outra maneira de usar os retalhos.
o meu primeiro tear foi aquele que é feito de roseira. O meu pai arranjou-me roseira, que é uma madeira bastante forte, que é mesmo bom para este tipo de teares. Quando estive a aprender, tinha outras colegas que entretanto quiseram teares, mas depois não quiseram teares e eu comprei estes dois. Foram de colegas que já não queriam. Estes são de madeira de castanho, também é uma madeira própria, mas foram todos feitos cá na Terceira. Eu gosto de reciclar roupas, é uma maneira de dar uma nova vida às roupas que já ninguém quer usar. E então eu faço os retalhos, eu até posso mostrar como é que faço e como digo, é uma maneira de dar uma nova vida às roupas. Eu tenho 3 teares de pé, de pedais, e tenho mais 3. Tenho um de franja, tenho outro de mesa e um vertical. Tudo isto são teares que fazem trabalhos, estes a maior parte são tudo igual, têm apêndices diferentes. Fazem todos o mesmo trabalho, mas de diferentes projetos. Antigamente fazia-se mantas e tapetes e pouco mais. Agora eu dou uma nova vida a esses ditas mantas e tapetes. Eu faço bolsas mais pequenas, faço bolsas maiores, sacos de praia, faço painéis de parede, panos individuais que são muito utilizados nas mesas. Assim, com feixe. Temos um poncho, assim, tudo feitos com pullovers ou casacos de malha que já ninguém queria. Temos aqui a dita saia regional e com avental. Contam cerca de 8 horas à volta do tear, todo um processo para conseguir uma peça, desde que haja dedicação e vontade de experimentar diferentes padrões e materiais, tudo é possível. É assim que o artesanato cruza o antigo e o contemporâneo. Posso fazer com aquelas tubos de antena, já ninguém tem as antenas antigas, tenho aqui alguns tubos, com tubos PVC. Tudo isto serve para fazer isto, para depois pôr ali na lançadeira. Quando o algodão está todo, quando eu tenho a quantia que quero, venho aqui para o pente e passo aqui nos liços e depois ato ali atrás naquele órgão. Rola-se tudo para trás. Depois, quando tem a peça assim, é que se vai tecendo. Eu aqui vou acabar de tecer um pouco de algodão, porque entre cada peça eu ponho algodão para depois fazer as bainhas. Então assim o tecer é a parte mais fácil. Faz um bocadinho de barulho. Este chama-se lançadeira. Temos os pedais que fazem com que abra aqui a cala. E ao passar aqui os fios é que vai enchendo. Agora, como já tenho aqui um espaço razoável para aqui, já posso mostrar como faço com aqui o nosso pedacinho de tecido. Esta é muito forte para aqui. Vou tentar esta. As lançadeiras não são todas iguais, e então aqui troco o pé e de maneira que vamos fazendo aqui fio por fio, temos que guardar aqui. Depois aqui, se quisermos para fazer umas risquinhas ou para dar mais uma cor, podemos juntar, por exemplo, esta cor.
os mais novos gostam de ver as novas peças e porque têm utilidade. Os panos de mesa são muito bons porque põe-se na mesa, pode-se lavar a qualquer altura, pode-se secar na máquina, não tem problema nenhum. As bolsinhas são utilitárias, pode-se usar também. E são diferentes, são produtos diferentes. Eu não faço duas iguais porque é quase impossível, porque o material só dá para uma certa quantidade e aderem um bocado a isto. Os sacos também gostam disso. Agora já fiz sacos de pão. Alguém quer não usar o plástico para usar sacos de pão e assim é uma maneira de fazer estas coisas com um novo estilo. Depois, cá está, este é um painel de parede, assim. Gosto muito do sol. E aqui está esta com o fundo azul. Este é de tecido, este é de lã. Assim. E que talento é esse, Arlinda? É o que eu consigo fazer. É o que você consegue fazer, ainda por cima. É uma pessoa assim muito modesta, porque é algo notável. É um trabalho incrível. E eu já sei que você começa assim com 13 anos. 13 anos. Bem, eu vejo as meninas hoje de 13 anos, é assim, completamente impensável delas se dedicarem a vida, por exemplo, à costura. E aos 13 você começa a dar os primeiros pontos ou já mesmo a aprender a costurar? Eu, antes de ir aprender, eu fui aprender com 13 anos, mas antes já estava a tentar fazer alguma costura, fazia costura para bonecas, até fiz roupa para as minhas irmãs, ela não caiu, mas vejo que não estava perfeita, mas depois fui aprender as técnicas e... Uma irmã mais nova, é isso? Tenho 3 irmãs. Sim, todas mais novas? Sim. Ai, que lindo! E você fazia roupinhas para elas? Sim. Ok. E isso com 13 anos? Sim, acabei a escola porque assim, a escola era obrigatória só até ao 2º ano na altura e depois não fui estudar e então achavam que eu tinha jeito para a costura, meteram-me a aprender costura. Fui aprender, fui como aprendiz porque já sabia alguma coisa e então fui aprender. E já gostava? Gostava disso? Muito. Já queria ir ou nem por isso? Queria. Era? Sim. Você também sentiu que tinha talento, não era para isso? Eu queria aprender mais porque via que não tinha conhecimento suficiente para fazer algo mais e então queria aprender mais. E quem foi sua professora, você lembra? Sim, a senhora Maria Amélia dos biscoitos, numa freguesia vizinha. Vizinha? Você ia para os biscoitos aprender com ela, sim, era isso? Sim, a pé. Muitas vezes fiz o percurso a pé porque é relativamente perto. Fui durante 1 ano porque assim estava a aprender e a trabalhar já. Relativamente assim. Perto não era 3 minutos a caminhar? Não, era meia hora porque é 4 quilómetros. E se foi 1 hora, Arlinda, o que eu estou a pensar? Tinha dias que era muito sol, tinha dias que era chuva, tinha dias que era frio. Sim, mas os dias de chuva apanhava o autocarro. Mas sim, tinha tudo, mas faz parte. Eu gosto de caminhar, não tenho problema nenhum. E depois você lembra da primeira pecinha que você fez? Não. Se calhar foi roupinha para suas irmãs. É possível. Naquela época, assim, e ainda hoje, penso eu, que as costureiras tinham um grande valor na sociedade. Hoje ainda, mas mais como estilista e tudo, mas naquela época não tinham muitas lojas. Não tinha. Não é? E você, quando é que você sentiu que você era costureira? Com que idade? Aos 16 anos, porque eu estava a trabalhar e a aprender, depois vim para casa e preparei os meus pais deixaram-me arranjar um quarto para fazer costura. Na sua casa? Sim, na casa dos meus pais e depois comecei a fazer para a família, já fazia
E as pessoas pagavam ou era daquelas As famílias? da família não paga. Pois, se eu também tivesse alguém na minha família, eu não ia pagar não. Estás em casa, tens que praticar, não se paga, não é? E assim, davam-nos muitas roupas e depois não serviam, eu tinha que adaptar para as pessoas. Era uma maneira de praticar mais e mais. Sim, depois as pessoas começaram a ver, olha, fica bem estas pessoas, ela deve ter algum jeito e não sei o quê. Começaram a dizer, olha, podes fazer um vestido para fazer uma saia. E depois temos as procissões e estas festas assim. Credo, Arlinda, isso devia ser uma pressão. Sim. Não era? Sim, sim. Porque eu acho que 16 anos é uma idade que a gente tem muita dúvida de tudo. Será que eu sou realmente boa? Alguém já chegou lá com um tecido, por exemplo, caro e te falou, faça esse vestido? Sim. Claro que sim. Sim. Eu acho que as pessoas começaram a acreditar que eu tinha talento e viam o trabalho que foi saindo e confiavam em mim, sim. E assim foi, dos 16, nunca mais parou. Parei só temporariamente, porque, entretanto, só mais tarde mesmo é que fomos para os Estados Unidos, depois de conhecer o meu marido, fomos para os Estados Unidos e eu disse, aqui não quero fazer costura. Aprendi outras coisas, fiz outras coisas, não trabalhei costura, mentira. Depois comprei uma máquina e fiz costura. Mas foi só para mim. Mas foi só para mim, depois trabalhei num banco, já usava a minha roupa e as pessoas admiravam a minha roupa. Como é que consegues estas roupas? Porque não te pagam assim tão bem. E eu, calma, eu é que faço a minha roupa. Ninguém acreditava. Acredito, é assim, eu sou petite, não é? Não consigo comprar roupa feita para mim. E depois obriga-me a fazer as roupas para mim, porque adapta-se melhor ao meu corpo. Mas também para esse modelo fica fácil, né? Costurar. Não, mas é uma questão. E você chegava logo no banco, toda a gente ficava apaixonada pelos modelos. Por acaso, tive uma das managers, porque foi nos Estados Unidos que eu trabalhei, disse assim, ela passou assim por mim e disse assim, está toda a gente invejosa de ti, não sei como é. Porque foi isso assim, e eu disse, eu faço a minha roupa, porque elas não acreditavam que havia roupa feita daquela maneira, porque a roupa feita pelas medidas acerta melhor no corpo. Eu digo sempre, eu não faço corpos, eu faço a roupa, mas ajustar para o tipo de corpo também ajuda, a pessoa fica mais elegante. E sobretudo eu acho que na América chegou essa coisa da industrialização muito mais cedo. Não é? Então, enquanto aqui ainda tinha as costureiras e tudo, lá já eram as lojas do preta-porteira, chegar e comprar o que tivesse. Por isso é que elas apreciam mais roupa feita por medida do que aqui. Porque aqui era quase uma obrigação, e lá tem feito, compram, está pronto. Isso aí. E ali, quando eu depois acabei por fazer algumas amigas a roupa, e elas apreciavam bastante. Não tem como não, né? Não tem como não. E eu preciso contar uma curiosidade que quando eu fui fazer um trabalho, foi onde nós nos encontramos, eu fui trabalhar e uma senhora falou para mim, eu sou artesã, mas eu preciso que a senhora entreviste aquela outra senhora, que era você. Foi assim, na feira do fórum, terceira, assim, e eles pediram mesmo para eu ir lá ter com você. Isso é uma coisa muito bonita, que é uma artesã conseguir enxergar, primeiro, a complexidade do que você faz, não é? E também conseguir enxergar uma mulher que tem uma profissão, que trabalha, mas que já se dedica a esse processo há 40 anos. Uma coisa é 2 anos quando nós fazemos algo, outra coisa são 40 anos. Certo. Não é? Mas não perdi o gosto, não é? Não perdeu o gosto. E não ficou estacionado, é isso que eu percebo. Nós temos aqui, vamos falar um pouco do que você trouxe, que alguns parecem, mas as técnicas são completamente diferentes, não é? Certo. Vamos começar por esse aqui que eu achei mesmo muito amoroso. Certo. É um bonézinho de bebê. Um boné de bebê. Eu tenho feito agora em ponto grande. Esse é quase como um molde pequeno para dar o exemplo do que posso fazer. Ok. Imagina que fofinho. Estou a usar retalhos de lã, porque esses retalhos não se aplicam para usar no tear, porque são mais grossos, são mais quentes, desfiam, e então agora isto que estou agora a fazer, chama trabalho louco em português.
estou a fazer isso porque quero usar os retalhos de lã, que tenho muitos, e como as pessoas dão-me roupas e, como eu disse, não se aplicam ao tiar, tento dar a volta e fazer algo diferente, e então agora comecei a fazer os bonés. Como ainda está o tempinho frio, esse aqui é bem quentinho, porque é com lã. Pois. E isso aqui foi a partir dessa técnica que eu fiquei completamente rendida ao seu trabalho. Como é que se chama a técnica dessa bolsinha? Esta técnica é o sashiko, uma técnica japonesa. Consiste em fazer pontinhos à mão. Pode-se fazer o desenho. Esse é o sashiko, mas os pontos direitos, como esse saco que está aí, é o boro, que era os camponeses tinham as suas roupas, eram tecidas no tiar, material rústico. E eu não sei bem a história, ou não me preparei para dizer a história deles, mas eles usavam as roupas com remendos. Sim. Os remendos eram aplicados uns em cima dos outros e cozidos com a técnica boro. Okay. Também tinha as classes sociais que podiam usar o endigo e o não, mas neste caso eu já adaptei para a ganga, porque usa-se muito a ganga e as pessoas já não querem usar certos estilos de calças, e então eu adaptei para fazer assim bolsas e bolsinhas e até casacos. Interessante, porque eu olho uma bolsinha dessa aqui, tem no mínimo 100 pontos. Eu não os contei, mas é possível. Eu contei aqui muito rapidamente e só aqui tem 40. Ok. Não é? Imagina então, isso. Mulher, você fica quanto tempo fazendo uma coisa dessa, Arlinda? Bastantes horas. Porque assim eu tenho que pôr uma base de um tecido mais leve e depois aplicar os quadradinhos, mas como não são em linha direita, tem que ser um por um. É fazer patchwork em cima do pano e depois eu cozo à máquina, porque a técnica antiga não punha, era em cima de chapa e desfiava, mas eu já adaptei um bocadinho para mim, porque isto não é a técnica japonesa, é a minha técnica usando assim. Traz aqui um pouco da sabedoria que você foi aprendendo em cada lado e cria alguma coisa bem Arlinda mesmo. Certo. Não é? Porque começa a costurar para casa, para as irmãs, para a família, depois para outras pessoas. Certo. Depois começa aqui fazer outros tipos de artesanato e depois o tear. Certo. Quando é que entra o tear na sua vida? O tiar, como tinha muitos retalhos, foi em 1995. Havia um curso de tecelagem no Juncal, havia uma escola de tecelagem e eu vi que abria aquele curso e eu disse, eu tenho muitos retalhos. Já era casada? Já tinha? Não era, eu casei-me mais tarde, eu nem pensava em casar-me, mas depois conheci o marido, isso foi mais tarde, mas fui primeiro aprender a tecelagem. Olha! É assim, aprendi só básico, foi tapetes e mantas, era o que se fazia naquele curso. Naquele curso. Certo. Mas a pergunta aqui é, onde é que tinha esse tiar? Tinha esse tiar na sua casa? Não tinha tiar em casa, não tinha ninguém na família que tecesse, mas como eu gostava daqueles, via as roupas ou as coisas dos tiares e fiquei interessada e disse, eu tenho tantos retalhos, gostaria de aprender. E inscrevi-me e depois fui aceita no curso e aprendi as técnicas bases para o tiar. Depois, quando vim para casa, comecei a fazer panos individuais, sim. Comecei como a fazer... Esse? É isso? Sim, esse até foi mais tarde, essa técnica com os puxados. É isso, não parece que é muito simplesinho, não. Não é tão complicado como parece, esse vai bem. Okay. Mas tem a sua técnica, não é com quase tudo. Eu não me vejo fazendo uma coisa dessa nem com muitas aulas. Esse faz. Faz? Okay. Num instantinho, esse faz-se bem. Pronto. Mas é assim, eu aprendi o básico, mas depois comecei a fazer peças mais pequenas, os sacos aqui. Mas em que tiar? Um tiar de pedais, com 2 pedais. Mas como é que ele aparece na sua vida? É assim, fiz o curso e pedi ao carpinteiro para copiar um tiar, porque na escola tinha tiares. Uma amiga minha emprestou o tiar para o carpinteiro fazer igual ou o mais parecido possível e foi o meu pai arranjou uma madeira, porque tem que ser madeira bem rija,
que é roseira. Até isso você foi buscar? Sim, sim. E fez o seu próprio tear? Fiz, eu paguei para me fazerem, e depois as minhas colegas, 2 delas tinham também tiares, mas não quiseram seguir a tecelagem, porque isto é assim, aprender a tecelagem e tens que continuar se quiseres fazer algum progresso nas coisas, é isso. E depois elas não quiseram seguir e venderam-me os tiares. Não foi no mesmo ano, foi talvez um ano depois, ou assim, comprei mais 2. Traz para cá. Traz para cá. E depois é assim, os tiares são mais ou menos do mesmo tamanho, mas têm pentes diferentes. Tem um de 50 centímetros, um de 60, um de 1 metro. Depois, mais tarde, este então já foi muito mais tarde, foi agora em 2018, uma amiga minha, eu estava a trabalhar na Casa do Povo de Santa Bárbara e fiquei amiga lá com umas pessoas, e uma amiga disse: olha, eu tenho lá um tiar muito antigo, tem mais de 150 anos, e eu não posso tê-lo na minha casa, eu vou queimá-lo. Eu disse, eu ofereci-me para lhe dar aulas para ela aprender. Ela não tem tempo, não tem vida para isso, porque ela tem a sua vida. Mas no fundo do fundo você queria ficar com ele. Mas eu não tenho espaço, Comecei a dar uma volta, eu disse, mas eu vou fazer coisa. Comecei a fazer ginástica com os meus tiares lá em casa e consegui metê-lo lá, mas tem pouco espaço, porque eu trabalho no sótão da minha casa. Sim. E tem pouco espaço, mas estou feliz porque tem mais um pente, mais uma largura, mais um projeto que posso fazer com uma dimensão diferente. Sabe o que eu penso? Quando você está triste, ou deprimida, ou frustrada com qualquer coisa, vou lá para cima com meus tiares. É assim? Pode ser. É, não é? Distrai bastante. Distrai bastante. Certo. Isso te faz esquecer todo o resto? Sim. E o que você gosta mais de fazer? Tudo. Tem uma técnica que você gosta mais? Eu gosto do processo todo, porque a tecelagem em si, o tecer, quando é com 2 pedais, é simples. Quando mete essa bolsinha, quando mete 4 pedais, aquela. Para essa, sim. Essas são 4 pedais e tem um desenho que se segue, tem um padrão. Isso é mais difícil. Esse eu aprendi tem que ter muita atenção, não? Sim, até para enfiar os fios. Por exemplo, um pente de 50 centímetros, vamos falar no mais pequeno, sim, leva 300 fios de algodão. E tem que contar de um em um? Por um, fio a fio, meter no pente, depois passa no liço e depois vai para o órgão. Uhum. Tem que fazer 300 vezes este percurso. Uhum. E depois tem que se calcular a teia. Paciência de chinês. Desculpe? A técnica é japonesa, mas tem que ter paciência de chinês. Sim, tem que ter bastante, mas... O resultado está aqui, né? Exato. E esse é o mais simples. É? É, porque há muito mais complicado. Porque essa aqui tem quantas cores? Tem 1, 2, 3? Só tem 2 cores. 3? Só tem 2 cores. O padrão é que tens que usar o esquema. Intercalando. Exato, é isso. E dá uma sensação que são 3 cores. Mas não, aí são duas. Só duas. É 2, é o castanho e essa cor é outra cor. O algodão é que faz também parte do desenho, mas são só 2. São 2 cores. Sim. A Linda participa de muitas feiras, muitos eventos. O que te leva, o que te move aí nesses eventos, Arlinda? Eu gosto de mostrar os meus trabalhos porque eu sei que tenho coisas diferentes, trabalhos diferentes das outras pessoas. Vejo que sou apreciada, não se vende muito, mas isto em geral, os artesãos são assim. E gosto do convívio com as outras pessoas, com os outros artesãos, sim. Você acha que a vida, as pessoas que dedicam mais ao artesanato, a artes manuais, elas têm uma tendência maior de ter menos tristezas, menos... Isso é uma pergunta um bocado complicada, mas nós vivemos numa era de muita tristeza, de muita gente que não vê significado para a vida. Você acha que essa é uma forma de ser um pouquinho mais feliz, mais concentrado no seu talento? Eu creio que sim, porque cada peça que o artesão, mas eu falo por mim, faz, eu sinto prazer em fazer qualquer uma das peças que faço e sinto que realizo uma peça, sinto-me feliz porque acabei algo
comecei e teve um fim. Claro que eu começo algumas peças que não gosto ou não gosto tanto, e aí fico, para a próxima já vou fazer melhor ou vou dar-lhe uma volta. Mas sim, acho que quando a pessoa se sente feliz consegue produzir melhor e fazer algo diferente. Afinal é tudo um pouco filho seu que você coloca no mundo. Sim, Você sente isso? Sim, sim, a cada peça que eu tenho, eu gosto das minhas peças, não é? E eu gosto de vender, é assim, as pessoas, quem está a comprar é porque aprecia aquele trabalho. Sim. Se eu não vender, eu não tenho problema nenhum, porque se pudesse, ficava com elas todas. Sabe que eu entrevisto imensos artesãos e eles falam a mesma coisa, não é? Pois. Aí eu quero vender, tudo bem. Mas se não vender também, ele está aqui no meu coração, não há mal nenhum. Vamos falar daquela peça, que foi uma peça que chamou a atenção da feira inteira. Né? Toda a gente falava, vai ali, você já viu aquela peça? E por acaso ela já está vendida? Mas vamos falar sobre ela? Este é o outro que eu fiz. Mas é parecidíssimo. É parecido, mas é diferente. Aí Eu não um faço kimono. dois iguais, este é mais um kimono, sim. Okay. Esta peça é basicamente um kimono, é para aproveitar calças de ganga que já ninguém quer. Tem quantas? Tem por aí uns 3 ou 4 padrões de calça de ganga diferentes. Certo, né? Poderá ter mais. Será? Eu não contei, mas tem mais, de certeza, porque uma vez que tenho que fazer este projeto, cada quadrado que está ali foi pensado especificamente para aquele lugar. Parece que não, parece que foi ao calhas, mas não foi. Não é aleatório. Não foi. Eu planeei com os produtos que eu tenho, com a ganga que tinha neste caso, eu planeei cada pedacinho. Como pode ver aqui, tenho a marca do bolso. Eu desfiz cada calça de ganga para aproveitar tudo. Tudo. Aqui, nesta parte, tem aqui a parte da bainha, onde tem assim, a parte da bainha, tudo conta. Tudo à mão. Tudo Cada à mão. ponto desse é feito com essas mãozinhas da Arlinda. Exato. Este aqui, os desenhos têm nomes. Eu não sei os nomes em japonês, mas cada um tem um nome. Eu já vi vários vídeos e segui uma pessoa, uma inglesa, que foi aí que me apaixonei por o sashiko. Mas as técnicas, a básica é a mesma, é sempre os pontinhos abaixo acima, é tudo à mão. Claro que o desenho tem que ser desenhado, há um esquema, há pessoas que compram as réguas que têm os desenhos. Eu faço tudo a olho, não é a olho que uso régua, mas é assim, como isto tem esta largura, eu tenho que fazer para este espaço, não é para uma coisa que tem... É de uma complexidade. Se a gente pega ali o detalhe, por exemplo, esse lado de cá, que tem essas, como se fossem uns raiozinhos. Este aqui... Porque aqui este saiu assim de lado, é o único que não tem retângulo. Sim. Mas tinha que ter ali algo para... Este foi o último mesmo a fazer, porque assim, disse, aquele está vazio, precisa de alguma coisa. E então fiz ali aquele tipo raio de sol. Sabe que uma pessoa que compra uma peça dessa vai ter uma única peça em todo o planeta? Exato. Não é? É sim. Entre 8 mil milhões de pessoas, quem comprar essa peça da Arlinda está andando ali completamente exclusivo. Numa época como nós vivemos hoje, que é a pós-modernidade, na era pós-moderna, o ser exclusivo é um luxo. Certo. E as pessoas, quando veem uma coisa dessa? Eu recebi muitos elogios desta peça, sim. E da outra também? A outra sim, o outro também é diferente, porque é um casaco, mesmo casaco, com gola e assim. O detalhe que, corrige-me se eu estiver errada, mas não, você criou o casaco. Sim. Não é? Você não pegou um casaco e customizou. Não. Pegou gangas e fez o casaco. Fiz a base primeiro com uma cortina que já ninguém queria, para ser uma base fininha, para não... Sim. Porque isto é pesado, fica pesado. E fiz a base, fiz as frentes, a parte de trás, as mangas. As mangas até utilizei, foi de umas perneiras das calças que achei tinha piada, porque tinha até não sei se lembra, tinha uns atacadores na parte Tinha. Era das calças que estavam e eu deixei ficar, eu disse, está bem assim, eu gosto assim, fica assim. Pelo visto não foi só você que gostou,
Porque foi vendido logo no primeiro dia. Eu tinha acabado de pendurar no cabide e veio uma pessoa e disse assim, eu quero esse casaco. Não importa como, eu quero. Eu não sei se devo dizer, mas ela disse assim, antes de dizer que queria o casaco, eu disse, eu posso pagar as prestações, porque ela achou que devia ser assim. Pois, ainda tem isso, né? Pois, ela nem sabia o preço e ela disse, eu quero este casaco. Arlinda, como é que fica o coração de uma pessoa quando se cria algo que encanta tanto as pessoas? Sinto-me satisfeita porque fiz algo que eu gostei, mas se alguém gostou também é um prazer enorme. Não é? É sim. É algo seu que você deixa para esse planeta, a verdade é essa. É isso. E muito provavelmente essa senhora não vai ficar só com elas, que a filha usa e depois, porque esse seu projeto também tem uma outra vertente, que é uma vertente ecológica. Certo. Você pega tecidos que poderiam ir para o mar. Exato. E transforma isso numa obra de arte, numa coisa que um bebezinho vai ficar a coisa mais linda. Um dos meus objetivos é isso, as pessoas estão tanto com empenho em salvar o planeta, mas temos que começar por nós. O máximo que eu puder fazer, se eu puder ajudar um bocadinho, eu ajudo. Estes pedacinhos, é tudo pedacinhos, sobras que eu usei, mas faz já parte daquilo que eu tenho a ideia, salvar o máximo possível. As pessoas deixam de usar certas roupas não porque estão velhas, é porque passaram de moda. E depois deixam porque de lado, ou isso também, e eu quero dar uma nova vida àquelas peças, e é o que eu faço, é o que eu tento fazer. E faz de uma forma extraordinária. Agora essa peça também foi uma peça que toda a gente comentou também, né? Pois é, esta peça, eu também, além de reutilizar as roupas que ninguém quer, também reutilizo os pullovers e os casacos de malha que ninguém quer. Então vamos explicar isso. Pullover, casaco de malha, a pessoa não quer mais, você desmancha? Desmancho, fica fio por fio. Que nível de dificuldade é essa? Não, para desfazer é mais fácil do que fazer. Também mas isso pronto, é verdade. Desfaz aqui tudo, faz novelos? Faço novelos, primeiro lavo tudo. Quando me dão roupas eu lavo, seco e a partir daí desfaço e depois faço o processo. Faço novelos, depois vai para a canela, depois... Para a canela é o quê? Canela é aquilo que se usa para ir para o tear, para usar na lançadeira. Sei. Mas primeiro nasce o novelo a partir da peça que estou a desfazer, certo? Depois vai para a canela, depois vai para a lançadeira. Coisas que eu estou a aprender hoje. Antes disso, eu tenho que planear o que é que vou fazer com isto, porque cada peça é planeada individualmente. Porque assim, eu só tenho, os tecidos só dão um tanto de tecidos, uma camisa só dá uma bolinha tipo um pouco maior de uma bola de golfe. E eu tenho que jogar com as cores. Sim. Eu tenho que porque jogar... é tudo aproveitado um bocadinho Sim, de cada coisa, não é? Por exemplo, uso 5 camisas de homem, ou posso ser lençóis velhos também. Sim. E então, como os lençóis, os antigos eram brancos, eu tento usar uma risca branca, uma risca de cor. Jogo ali com foi isso. Assim? Aqui é malha, aqui é lã. Aqui isto era um pullover, isto tem 4 fios, mas são muito fininhos, estão todos ligados. E isto era um pullover que alguém me deu, ainda tinha a etiqueta, veio dos Estados Unidos, ninguém usou aquele. Esse aí era um pullover e virou essa roupa toda? Virou esta roupa toda, porque era um pullover gigante. E eu desfiz e planeei o que é que eu vou fazer com isto, porque eu gostei do material, eu gostei das cores. E depois, quando comecei a tecer, disse assim, vou fazer um casaco. Aí você fez o tecido. Eu faço o tecido. Como se fosse 1 metro, igual exato, a gente compra na loja. É, ao metro quadrado. Ai, Jesus. É assim, agora planeei e vou fazer um casaco. Quantos metros é que eu preciso? Eu precisava, por exemplo, 1,25 m. Digamos, eu não me lembro agora o que foi. Então tem que ser 1,40 m porque encolhe, temos que contar a percentagem que encolhe no tear. E depois disse assim, ainda vai sobrar, vou experimentar a fazer uma calça. E saiu uma calça, porque depois vi, eu depois vi quanto é que tinha gasto, pesei, porque pode-se pesar para fazer um cálculo, aquilo que eu preciso, e então decidi, vou fazer uma calça e acho que saiu bem.
Depois tem o acabamento e não se pode... Aí fala. Não se pode cortar como uma peça de tecido normal. A peça do tiar sai uma peça retangular. Temos aquele pano. Sim. Mas não vais pôr o molde em cima e cortar. Porque senão desfaz tudo de novo. Temos que pôr o molde em cima ou desenhar conforme tu cortas. Mas eu faço o molde primeiro. Sim. Faço o molde de papel. Passo a marcação à volta, uma peça por peça. Vou à máquina, faço o chuleio, o zigue-zague à volta. Meu Deus, que nível de trabalho é esse? Tem que ser, mas tem assim, por exemplo, faço na frente, mas tenho que passar 2 vezes e depois passo uma 3ª vez mais ao lado para poder cortar entre os dois. Só depois é que corta. Exato, porque senão tem a peça estragada. Eu não tinha pensado nesse detalhe, é verdade. Pois, tem que ser. E depois sai uma coisa dessas. Depois sai uma coisa destas. E às vezes a pessoa olha, vê o visual, o design, fala, nossa, é lindo, tá? Mas não tem ideia o trabalho que é aqui. Não tem. Isso é do tipo de trabalho que eu mais gosto de trazer aqui no Planeta Mulher, até para mostrar às pessoas, primeiro, a cara de quem está por trás desses trabalhos, e segundo também, qual é o processo, porque quando a gente vai só numa feira, a gente pensa, ok, isso foi uma máquina que fez. Não e foi uma depois máquina também que fez. tem os acabamentos, não posso fazer só costura direita, faço a costura direita e eu pus viés em todas as costuras para ficar bem feitinho, porque assim poderia ter optado por um forro, mas neste caso eu acho que cai bem assim e passou bem sem o forro, o casaco neste caso. Este levou um forro, forrozinho, porque disfarça melhor as costuras interiores, sim, é isso. Acredite ou não, nós já falamos 30 minutos. Ah, é? Vai. Conferindo e aquilo que eu sempre digo, que quando a companhia é boa, o tempo passa muito rápido. Muito obrigada por estar aqui no Planeta Mulher, e as portas do Planeta Mulher vão estar sempre, sempre abertas para a Arlinda e para outras pessoas também que têm trabalhos tão incríveis como esses e que representam mesmo muito bem os Açores. Obrigada por estar conosco. Muito obrigada eu. E você, olha, eu faço favor de aprender com a Arlinda também. Não só a parte toda aqui do artesanato e das coisas lindas que ela faz, mas repensar também. Se for preciso desfazer alguma coisa na sua vida, desfaça e faça de novo. Se não ficar bom, desfaça mais um pouquinho, mas o mais importante é o resultado final. E lembre-se que o caminho nosso é mais bonito do que o ponto final. Vai fazendo todos os dias aqui, linha a linha, um bocadinho da sua vida mais bonita, mais colorida, mais confortável. Até o próximo programa.